Bom dia, turma. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar os compartimentos intracelulares 1. Nesse capítulo, nós vamos estudar especificamente, começar a estudar o assunto que diz um pouquinho sobre como ocorre a produção de alguns tipos de secreção dentro do nosso metabolismo, certo? Como é produzido o leite, a saliva, até mesmo as células germinativas, né, que é o espermatozoide e o óvulo na mulher e espermatozoide no homem, lágrimas, a secreção que o nosso corpo, a parte fisiológica, libera em diferentes tipos de processo ao longo da nossa vida. Tá? Então, existem organelas específicas que trabalham apenas para produzir essas secreções. Então, quando a gente estuda as células, as suas organelas, às vezes a gente até banaliza e não dá tanta importância, mas deveríamos dar, porque é a partir desse metabolismo, da catalisação, da produção, da informação que elas liberam, elas levam, empacotam, que o nosso corpo consegue receber a manutenção correta para o seu funcionamento. Sem o funcionamento celular, não haveria vida. Nós teríamos deficiências em vários tipos de órgãos, não liberaríamos secreções que são importantes, inclusive, para o nosso dia a dia, como, por exemplo, o processo digestório. A digestão ela só ocorre por conta de um ácido que é liberado através do estômago, né? Então, o estômago ele libera um ácido, uma secreção que ajuda no processo digestório a quebrar as enzimas, as moléculas, carboidratos que foram ingeridas, né, através do bolo alimentar, proteínas, então precisa ser quebrada, precisa ser digerido para ir para o nosso intestino. E lá no intestino também vai receber outros processos através de diferentes tipos de secreções, certo? Porém, vamos trazer então alguns conceitos relacionados aos compartilhamentos intracelulares, certo? Então, são todas as substâncias produzidas por células especializadas presentes em nosso próprio corpo. Esses produtos, eles são gerados por células que nós chamamos de células de secreções e células especializadas. Em produzi-las, nós chamamos de células secretoras, tá? Assim como tem células que são especializadas para nos imunizar, elevar o nosso sistema imunológico, nós temos células secretoras que ajudam a secretar, liberar as substâncias necessárias para a manutenção de diferentes sistemas dentro do nosso corpo humano, tá? Então, e também são produzidas, na verdade, né? Também são produzidas algumas substâncias por essas células, né? Como eu falei para vocês, as lágrimas, o muco, o catarrinho que sai do nosso nariz quando a gente está gripado. No reino animal, vamos pegar o exemplo ali, que é algo que me fascina muito, as teias de aranha. Já se perguntaram como que é produzida as teias de aranha? Porque quando a gente fala de secreção ou de produção, né, de informação celular, a gente lembra só dos seres humanos, mas não é. Também está relacionado ao mundo animal, plantar, fungi, procariontes. Os seres vivos, de maneira geral, se tem composição celular, vai produzir secreção, tem células de secreção. E a teia de aranha, ela é produzida através dessas células secretoras que existem lá nas aranhas. Na estrutura responsável por liberar essas teias, certo? Que são os fios da teia. Um outro exemplo muito incrível no reino animal é o casulo de largatas. Também é produzido por essas células secretoras. O veneno das cobras também é produzido e secretado através dessas células que nós chamamos de células secretoras.
Tá. Então, como são sintetizadas as secreções, professora? Onde são estocadas? Como são exportadas para o exterior da nossa célula? É isso que nós vamos ver agora. Então, a resposta a essas perguntas, ela está relacionada à atuação de 3 tipos básicos de organelas que se encontram em grande quantidade nas células eucarióticas, certo? Estamos falando das células eucarionte. Então, quem são essas organelas, professora? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Nós falamos 3 organelas, mas na verdade são 4, levando em consideração que lá nos retículos endoplasmático rugoso, nós temos aderidos ali os ribossomos, certo? E os ribossomos, eles também são considerados organelas e organelas importantíssimas dentro da secreção e sintetização celular, tá? Sem essa organela, na verdade, nem haveria a produção dessas proteínas necessárias para produzir as secreções que nós liberamos todos os dias, tá bom? Então, são essas 4 organelas, complexos de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, que vem junto com os ribossomos, ok? Então, nós vamos falar agora sobre os retículos endoplasmáticos. São constituídos, como vocês já viram, e inclusive um dos grupos de vocês em sala de aula apresentaram para mim antes do isolamento, né? São constituídos por uma rede que nós chamamos de retículo, que significa no grego rede de malha fina, de pequenas bolsas e túbulos formados por membranas lipoproteicas, como as membranas celulares, tá? São como corredores de um labirinto e percorre praticamente todo o citoplasma das células, até atingir a membrana celular. Podem funcionar também como canais privilegiados, onde as substâncias são produzidas, transformadas, armazenadas ou transportadas para diferentes pontos da nossa célula. Esses são os retículos endoplasmáticos. Nós vamos falar sobre o liso e falar também sobre o rugoso, né? Cada um deles, tá bom? Agora eu estou passando para vocês os conceitos e o significado, funções deles. Então, as substâncias, elas são produzidas e, na verdade, as que são produzidas e transitam pelos os retículos estão em muitos tipos de diferentes de lipídios, carboidratos e proteínas. Tudo que nós ingerimos, tudo que o nosso corpo armazena de lipídios, carboidratos, proteínas, gordura, alimentos ricos em carboidrato que geram a energia, os açúcares e proteínas, que são os aminoácidos, são transitados especificamente pelos retículos endoplasmáticos, certo? Servem ali a própria célula, participam das estruturas que as constituem, como as membranas ou organelas, ou atuando, na verdade, internamente em uma das inúmeras reações que acontecem no ambiente celular. Mas, professora, o que vai diferenciar cada retículo? O liso do rugoso, professora? Não existe mistério, nem como vocês errarem. O que diferencia o liso, conhecido também como não agranular, ou retículo endoplasmático rugoso, conhecido também como granular, é a presença dos ribossomos. A não presença dos ribossomos significa que aquele retículo ele é liso, certo? Com os ribossomos, significa que aquele retículo ele é rugoso, tá bom? Então, eu vou mostrar umas imagens para vocês diferenciarem um do outro, tá? Liso, certo? Não possui os ribossomos aderidos nas suas membranas, e o rugoso possui o ribossomo aderido nas suas membranas.
ok? E para a gente finalizar só essa parte aqui dos retículos, é importante também frisar a função dos ribossomos, que são pequenas bolinhas que vocês vão enxergarem aí nas imagens, aderidas nas membranas, né, do retículo endoplasmático rugoso. Então, os ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas. Os retículos endoplasmático rugoso, que possuem grande quantidade aderidos às suas membranas, também são diretamente relacionados à produção de proteína, tá? Então, já vamos para a função do retículo endoplasmático rugoso. Quando possui ribossomos presos à membrana, o retículo endoplasmático apresenta-se ao microscópio com uma aparência enrugada. É por isso do nome, né? Por isso que ele recebeu esse nome. Vamos imaginar uma fábrica. Poderia ser representado aí o retículo endoplasmático pelos corredores ou as esteiras, né, onde os produtos são produzidos e são despejados. Tem como principal função o transporte de materiais, ou seja, substâncias pela célula e também o armazenamento desses materiais em dilatações, como se fossem pequenos armazéns. Então, essa é a função do retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, as proteínas que são produzidas nos ribossomos, que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso, são coletadas pelo retículo e podem, assim, ser armazenadas, transportadas, né, ou transformadas através do sistema e canais e cavidades que formam o retículo endoplasmático, certo? E onde nós vamos encontrar? Em que local, em que seres nós encontramos os retículos endoplasmáticos? Ele é encontrado em células secretoras que produzem produtos ricos em proteínas, como, por exemplo, no nosso corpo, onde nós vamos encontrar o retículo endoplasmático, células secretoras que possuem essa organela que ajuda a liberar algum tipo de secreção. No intestino, na parte do duodeno, que produzem hormônios relacionados à formação do suco pancreático, células que produzem ali proteínas que atuam com anticorpos na defesa do nosso organismo. Então, ele está diretamente ligado a essa produção de células que vão nos defender também, tá? O duodeno, ele é a parede toda revestida dessas células, ok? Tudo bem até aqui, certo? Para a gente finalizar, retículo endoplasmático liso. Eles não vão apresentar os ribossomos, né? Eles não têm ribossomos aderidos na sua membrana, a sua aparência é lisinha, né? A sua função não está relacionada diretamente à produção de proteínas. Lembrando, não está relacionada diretamente. Não significa que ele não tenha um papel importante ali também, tá? Está envolvido diretamente na produção de inúmeros carboidratos e lipídios, ou seja, a gordura que o nosso metabolismo precisa e a energia liberada através da glicose, que é quebrada através dos carboidratos que nós ingerimos, certo? Então, o retículo endoplasmático liso aparece em muitos e variados tipos de células, como, por exemplo, as células do nosso intestino, nos rapazes, nos testículos, nas meninas, nos ovários, que são as nossas estruturas reprodutoras, nos músculos esqueléticos, na parede do nosso estômago, tá? Nas células do fígado, atua na transformação de substâncias tóxicas, por exemplo, uma pessoa que ingere muito álcool, o nosso fígado ele precisa trabalhar para liberar as toxinas que foram ingeridas através desse líquido, né? Então, ele contribui ali no transporte dos lipídios,
da glicose que foi ingerida através do álcool. Vai quebrando e vai limpando o nosso fígado, essa organela. Ela trabalha especificamente nisso, no acúmulo de gordura que nós ingerimos durante o dia, que é a mais daquilo que nós precisamos da nossa dieta alimentar, certo? E nas células dos testículos e ovário, eles se envolvem ali na síntese de hormônios, né? Esteroides, progesterona, testosterona, que são os hormônios sexuais, certo? Então, ele contribui para a formação desses hormônios também, além das funções como o armazenamento de substâncias que serão mais tarde secretadas das células e no transporte de substâncias a um outro setor das células, ok?